Boa noite, meus amigos, meus irmãos, que as bênçãos de Jesus estejam com vocês, com cada um de sua família, que vocês recebam muita paz, muita esperança, o remédio que precisa, o equilíbrio emocional, para podermos nós passarmos esse período com mais tranquilidade. Vamos pedir a Jesus que nos proteja, nos guarde, nos vigie, a todas as famílias de todo o universo, e que todo mundo, nesse instante, receba essa luz vinda do Cristo e dos seus anjos, arcanjos, de todos esses medianeiros, desses médicos do espaço, dos enfermeiros, para poder ajudar a curar aquilo que cada um tem, ou de tristeza, ou de saúde, ou econômico, ou com família, que todo mundo possa receber. E vamos pedir que Jesus esteja sempre conosco, e o meu abraço fraterno a cada um de vocês, e que nós possamos começar a nossa tarefa de hoje com muito carinho, com muito carinho. Pode colocar, Cristiano. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito. Para encontrardes ao sair de vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estás momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade,
pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temei repetir frequentemente essas doces palavras, que acabarão por geminar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis delas verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda: oh, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa, com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvi-a, que ela só vos dará bons conselhos. Por vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Gente, hoje o assunto é caridade e humildade. Por isso que vocês estavam assistindo essa prévia do Evangelho, porque ele nos mostra tudo que a gente precisa saber, né?
Então, o Cristiano vai colocar aí para vocês a nossa fala de hoje. Caridade e humildade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, chagas da humanidade. Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente como a condição absoluta da felicidade futura. Então, o que ele está colocando aqui? Como condição absoluta da felicidade futura. É porque, através da caridade e da nossa humildade, nós alcançaremos pelo menos as pegadas de Jesus. Porque se ainda continuarmos no vício do egoísmo, do orgulho, da inveja, da vaidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o que é preciso? Nós começarmos a educar a maneira de pensar, olhar o outro como ele é, ele é de verdade. Por quê? Porque muitas vezes queremos que o outro modifique, porque eu quero que ele seja diferente. E não é, porque cada pessoa veio cumprir uma missão. Agora, se você vê que dentro da sua casa, do seu trabalho, o orgulho, o egoísmo impera, seja você a caridade. Ore, faça as coisas com a dignidade que Jesus nos deixou, com calma, com humildade, com entendimento. E devagarinho, as pessoas à nossa volta vão começar a ver que elas precisam mudar. E que a maneira que a gente vive, porque a gente é mais feliz quando a gente compreende, quando a gente não impõe, a gente é mais feliz. Então, elas vão vendo o nosso exemplo e nós podemos transformar. É assim que o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar nós colocando no jornal, na televisão, precisamos ser caridosos, humildes. Não, porque isso é uma condição interna, é uma condição que é de cada pessoa. E ela é o exercício, é através do exercício que a caridade e a humildade vão fazer parte diária do nosso viver e do nosso conviver. Porque a caridade a gente faz com o outro. E a caridade, quando a gente faz com o outro, a gente aprende muito. Por quê? Porque a gente aí vê que os nossos sofrimentos não são maiores do que de ninguém. Cada pessoa sofre aquilo que ela tem necessidade de sofrer. Cada aprendizado de uma pessoa também pode ser um aprendizado para nós. Então, é no outro que eu me vejo, é no outro que eu aprendo, é no outro que eu melhoro. Por isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos observar as suas atitudes aqui na terra, de amor, de misericórdia, de doçura, de desprendimento, tudo que ele veio nos mostrar, de prudência, de paciência, tudo para que nós pudéssemos ter a sua imagem como uma marca para o resto de nossas vidas. E ele não precisou fazer nada de diferente, apenas ele viveu de maneira diferente que estávamos acostumados, né?
Nós éramos brutos, ainda somos, sem educação, desleixados, sem constância, indisciplinados, rebeldes. E ele veio mostrar esse caminho para nós, que é o caminho mais verdadeiro, mais certo para nós melhorarmos. Pode passar, Cristiano. Qual é a importância da caridade? Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. A máxima se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma fora da igreja não há salvação se baseia numa fé especial com dogmas particulares, enquanto que fora da caridade não há salvação é um princípio universal. Ele passa as barreiras, passa as fronteiras, não existe religião, não existe língua, não existe raça, não existe país, é para todos, né? Então, fora da caridade não há salvação. Então, eu tenho que ver que é com o outro que eu aprendo, né? O nome, escala espírita, conceito, diferentes categorias dos espíritos, conforme o grau de perfeição alcançado. Então, é esse o grau de perfeição que nós vamos ter que conquistar, e é através da caridade. Então, os tipos: os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. A observação: não existem anjos nem demônios, existem espíritos que praticam o bem e os que ainda estão sem conhecimento da luz, né? Os espíritos puros são aqueles espíritos que já não precisam mais encarnar, ou quando encarnam, vêm para a missão, para ajudar as pessoas, eles praticam a caridade tranquilos, sem problema de olhar, esse é quem, esse é aquele. Os espíritos bons são aqueles espíritos que estão já socorrendo, caminhando junto com a pobreza, e os espíritos imperfeitos somos nós, que ainda estamos acordando para a verdade da vida. Então, nós vamos ver agora um paralelo, e depois tem outro paralelo lá. As propostas para a renovação do homem, do Cristo e as trevas, né? O Cristo dá de graça o que de graça recebeste. Entenderam? Então, a mediunidade é uma graça, falar com os espíritos que nós recebemos e não nos pertence. E tudo que falamos, que escrevemos, que ditamos, não nos pertence. Então, nós não podemos cobrar, né? Enquanto que as trevas cobram por tudo, né? Então, a pessoa, eu preciso arrumar esse emprego, então eu vou lá nesse grupo, vou fazer esse trabalho e eu vou conseguir o emprego, aí eles cobram, né? Aí você é cobrado depois, e aquela pessoa que fez também. Depois, ama o teu próximo. Então, amar a nossa família, é compreender que temos dentro da nossa família amigos e inimigos, aquele que mais nos incomoda, amar ele mais, porque às vezes tivemos algum problema na encarnação passada, ou no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, enquanto que as trevas: não ames a ninguém. Fique egoísta. Não se misture, né? Jesus, o Cristo, perdoa as ofensas. Esse é difícil, porque a gente ainda tem essa dificuldade, né? E de perdoar. Mas só que a gente, quando a gente não consegue perdoar,
mas que nós já começamos a não desejar o mal para aquela pessoa, nós já demos um grande passo. Enquanto que as trevas, faça a tua justiça. Então, aí você pensa, eu quero que ele caia, eu quero que aconteça isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí eu fico pior do que o meu ofensor, porque eu premeditei. Vamos lá, o Cristo, não resistas o mal. Então, a pessoa vem, faz uma maldade com você. Então, você vai lá e responde com outra maldade. Não. O que Jesus está pedindo? Caridade. Vocês não ouviram lá? Escute o tolo falar lá na mensagem? Então, aquele que fala muito é tolo. Ele não pensa para falar. Então, e qual é a nossa caridade? Ouvir. Qual é a nossa caridade com aquele que não nos entende? É ouvi-lo e compreendê-lo que ele não pode dar mais daquilo que ele tem para poder dar para nós. Enquanto que as trevas mandam a gente vingar. E é esse período que nós estamos. A vingança. As pessoas não estão suportando umas às outras. Então, elas estão estampando em suas ações a vingança, né? Hoje não se usa mais a espada, não se usa mais os duelos, mas se usa a inteligência maléfica para constranger moralmente as pessoas. Hoje em dia, a maioria não são castigos físicos, mas existem muitos, mas a maioria, o castigo da vingança é aquele castigo moral, aquele que dói fundo na pessoa. E aí a pessoa que faz isso com você fica satisfeito com o que ele fez, né? Dê teus bens e segue-me. Vocês lembram quando aquele rapaz rico virou para Jesus e falou, ô Jesus, o que é que eu faço para estar ao seu lado? Dê seus bens e segue-me. Aí ele olhou para trás, Jesus viu que ele não estava pronto. Mas Jesus não queria que ele desse os bens totais dele. Mas Jesus disse os bens interiores. O perdão das ofensas, o amor incondicional, a fraternidade, a paciência, ele não soube, né? E enquanto que as trevas ambiciona mais coisas, né? Porque tem pessoas que ela tem a compulsão de comprar em excesso para poder tampar uma carência que ela tem. Então, vamos supor, se você comprou aquele copo bonito, ela tem que ter o copo também igual. Isso é ambição, isso é doença. Então, isso nós precisamos corrigir. Outra, esconde o bem feito, né? Enquanto que as trevas mostram o bem, o que fazes de bom. Então, as pessoas põem no jornal, põem nos letreiros, nos bancos de praça. Lola, por favor, meu bem. Então, as pessoas colocam os nomes que ela que deu, que doou, que fez isso, que fez aquilo, né? E aí o que a gente vê? A pessoa já ganhou os aplausos terrenos. Ela não vai ganhar os aplausos da espiritualidade. Mostra o que fazes de bom, as trevas mandando você mostrar, né? O que você faz, porque aí você fala, não, porque eu sou bom, eu faço isso, eu ajudo isso. Então, outro dia, eu olhava uma pessoa com um certo olhar, mas a gente tem que ir seguindo as pessoas para ver no tempo como essas pessoas reagem a certas situações. Então, o que eu vi? O que a pessoa fazia de caridade,
por trás era para poder se candidatar a um cargo. Entende? Então, isso não é caridade. Isso aí já é mudança de rumo. Porque a caridade, quando você faz a caridade, não quer dizer que você tem que pensar, eu dei isso, então eu já estou livre. Não. E aí, esses dias eu escutei a esmola, quando você dá um dinheirinho para uma pessoa na rua, essa esmola, ela até é benéfica naquele momento, mas ela causa vergonha na pessoa que recebe. Mas a caridade é aquela que aí a pessoa citou. No Evangelho tem aquelas mulheres que bordam, que fazem os enxovais, que procuram fazer a sopa, que procuram, aquele dia, doar o que tem para aquelas pessoas que estão famintas, para aquelas pessoas que estão chorando, né? Então, essa é a caridade. E depois, o Cristo mostra você como você deve ser, enquanto que as trevas é o ter. Eu tenho que ter tudo. Eu tenho que ter tudo. Eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, enquanto que o ser é mais difícil, porque você tem que desprender de você mesmo. Você tem que ser você, porque ninguém dá conta de ter uma máscara por muito tempo. Então, você não consegue ser se você não é. Você não convence uma pessoa ou um grupo de pessoas que você é bonzinho, sendo que você não é. Então, 1 semana, 2 semanas, na terceira semana, a sua máscara cai. E é isso que a espiritualidade está dando oportunidade para todo mundo mostrar. E todos nós, eu estava falando com o Cristiano agora mesmo, que a espiritualidade está nos observando. E ela está vendo como nós agimos, como nós estamos trabalhando em favor da bandeira fraterna, como nós estamos ajudando uns aos outros, sem preocupar em ter, mas sim em ser. Então, isso também está pesando na nossa balança, né? Pode passar, Cristiano. Então, vamos ver o Cristo e as trevas. Por muito tempo, as trevas vêm tentando mudar os conceitos do Evangelho do Cristo na mente dos homens. Isso tem gerado uma troca de valores, colocando o orgulho e o egoísmo como virtudes e ridicularizando a caridade e a humildade. Realmente, nós estamos vivendo num mundo assim, onde as pessoas, os valores estão invertidos. Você é careta quando você defende a sua ideia, porque você tem que seguir a cartilha do outro, né? Então, vamos ver lá, o Cristo, a caridade, conceito do Cristo, amor em ação, fazer o bem a todos, perdoar as ofensas e falhas. O conceito das trevas, dar esmola, fomentar a miséria e incentivar a preguiça. Então, essa parte aqui do Cristo é o amor em ação, a caridade é o amor em ação. É quando nós trabalhamos em favor do outro, sem preocuparmos se o outro vai me agradecer, vai me aplaudir. Não me interessa. Enquanto que o conceito das trevas é dar esmola. Aí a gente lembra do exemplo dos romanos, do pão e do circo. Eles davam o pão como esmola e ofereciam divertimento para as pessoas não verem as maracutaias que o governo fazia, né? O governo romano.
Então, incentivava os animais a comer pessoas, os gladiadores a matarem uns aos outros, a dar flechada em pessoas humanas, a queimar pessoas vivas, para poder saciar a sede de sangue, de orgulho das pessoas. É como se a plateia, quando ela fazia aquele sinal do dedo para baixo, elas se sentiam valorizadas. E não é isto, né? O valor não está nisso, o valor está em você se apagar para que o outro possa se iluminar, né? O egoísmo, o conceito do Cristo, a chaga da humanidade, o gerador dos males, guerras, ambições e crimes. Não é isto? O que é que nós vemos? Não é? Vamos supor, país dominando o outro, país tomando as riquezas dos outros, país escravizando os outros, país subjugando uns aos outros, né? E fazendo guerras, inventando coisas, intrigas palacianas, fazendo crimes para poder falar foi aquele país ou aquilo, para incentivar a guerra. Enquanto que o conceito das trevas com relação ao egoísmo, forma de ser previdente, o merecimento justo do esforço, o amor ao progresso, né? O conceito das trevas, forma de ser previdente, o merecimento justo do esforço, o amor ao progresso. Quer dizer, tudo para mim, só para mim e nada para ninguém, né? Vamos lá, com relação à humildade. O conceito do Cristo, enxergar em todos os seres nossos irmãos, reconhecer as nossas imperfeições, observar a lei de Deus atuante em tudo. Existe uma propaganda na televisão que fala assim, que antigamente, nas histórias, você conhecia o lobo mau, que ele aparecia com garras, com dentes, em forma de animal. Hoje, o lobo mau, ele não tem mais essa aparência. Ele anda de terno, ele anda bonito, ele anda sorridente, né? Então, muitas das vezes, essa pessoa vive nababescamente sem se importar com os outros, sem ver que ali dentro da casa dele trabalha uma pessoa que está doente trabalhando, que está precisando de algo a mais, então ele exige mais, né? Tinha uma pessoa, ela já faleceu aqui do Beraba, então todos os dias ela tinha um faqueiro de prata. Então, todos os dias ela ia lá, contava todos os garfos, todas as facas, todo o aparelho. E se alguma coisa não tivesse, às vezes, ainda sido lavada, ela chamava a empregada e falava que a pessoa roubou. Entenderam? Então, essa pessoa é uma infeliz. Ela não levou nada. Ela levou só o que ela fez. E o que ela fez? Né? Quantas vezes a gente vê aberrações na televisão, né? As secretárias hoje estão muitas vezes querendo vingar do seu patrão, né? Então, elas não sabem ainda compreender a parte do dever, né? Que é do trabalho honesto. E enquanto o patrão não sabe o direito do seu secretário, da pessoa que trabalha para ele. Então, precisa haver esse conhecimento de respeito. Então, a humildade é você ter respeito pelo outro. É saber do que o outro pode ou não pode fazer. E o conceito das trevas é ser uma pessoa simples e ignorante, permanecer na pobreza, falta de amor próprio. É isso. A escola, hoje, está fazendo pessoas assim.
Ninguém está aprendendo, né? Então, nós estamos vendo uma vida que, desde lá do tempo de colônia, de Portugal, quando descobriu o Brasil, nós tínhamos que viver dessa forma, né? Então, até eles brincam que quando o Dom Pedro I foi declarar a independência do Brasil, né, com relação a Portugal, ele estava sem coragem, montado no cavalo, disse que uma vespa picou o cavalo, e aí o cavalo saiu correndo, aí ele deu conta de gritar. Mas isso é só brincadeira, né? Então, é isso que a gente vê. As pessoas querendo... Antigamente, para você votar para o coronel, o morto votava, e o coronel te dava um pé da botina. Se ele ganhasse, o outro pé era entregue a você. Então, você vê que esse costume vem desde lá das eras primitivas. O homem, usando da boa-fé, usando da ignorância das pessoas para manipulá-las, né? Nós aqui não estamos falando de governo, não estamos falando de ninguém. Nós estamos mostrando o que Jesus quis nos mostrar, que nós precisamos sermos melhores. Quanto mais nós pusermos as máximas de Jesus em ação, mais nós compreenderemos o mundo e entenderemos o egoísta, o orgulhoso, o vaidoso, o vingador. Entenderemos ele mais facilmente do que vamos revoltar contra aquela pessoa. Com relação ao orgulho, conceito do Cristo, trava para o progresso, o gerador de ódios, vinganças e sofrimentos, flagelo da humanidade. Então, vocês veem casos de famílias, principalmente lá no sertão, as famílias umas matavam as outras. Por quê? Porque nos Estados Unidos, em outros países, uns clãs matavam os outros. Para quê? Para apossar das terras, para se tornar herdeiros, para mostrar que tem sangue azul, né? Então, isso causava ódio mortal. Por isso que nós tivemos o período das trevas, que foi 1000 e tantos anos, em que havia a pessoa para sair na rua precisava de escolta, e assim mesmo muitas vezes morria ali. Enquanto que o conceito das trevas é ser autoconfiante, superior aos demais, por merecimento, amor próprio, perdoar é para os fracos. Então, é aquele que anda, chega na fila, fala, eu tenho que ir primeiro, porque eu sou filha do fulano, eu sou irmã do ciclano, eu sou essa pessoa. Não, é você esperar o seu lugar, os últimos serão os primeiros, né? Então, meus irmãos, vamos ser os trabalhadores da última hora. Vamos procurar seguir o Cristo. Qual é a importância dos bens materiais? Jesus nos diz, não podeis servir simultaneamente Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o dinheiro. Com esta frase, Jesus pretendeu estabelecer que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem dúvida, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, vamos supor, eu ouvi falar, mas eu nunca li nada a respeito, que lá em Santa Catarina, parece que tem uma fábrica, lá que eu esqueci de que ela faz. E nessa fábrica, o que o patrão, o grupo que organiza a fábrica fez? Primeiro, fez com que
todos os trabalhadores estudassem, cada um especializasse na área que ele ia trabalhar. Então, para o trabalhador não faltar, criou o quê? Uma creche para os filhos dos trabalhadores, para os filhos ficarem nesta creche, e todos eles estudarem. E recebiam muito bem pelo trabalho produzido. Então, não havia falta, não havia roubo, a pessoa fazendo as coisas para poder prejudicar o patrão, quebrando máquinas, né? Então, isto é uma coisa boa. Mas o que a gente mostra? A pessoa só quer saber de pôr para ele as coisas. Não, eu não posso dividir. Aí começa, o pai morre, fica os filhos, 2 filhos, disputando o que cada um precisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, e um mata o outro, né? Então, o que gera? Sofrimento. Porque a riqueza, ela tem que existir. Porque se nós todos fossem pobres, o mundo não teria progresso científico. E a doutrina se pauta na ciência. Porque a ciência é que ajuda a manter o nosso corpo vivo. A ciência é que faz com que a gente possa desenvolver o nosso intelecto para produzir o progresso. E se nós todos fôssemos ricos, nós também seríamos indolentes e não gostaríamos de trabalhar. Então, Deus, cada período, ele põe a fortuna na mão de alguns. Tem filhos que nascem ricos, ficam pobres e os netos passam fome. Por quê? Porque ele foi indolente, ele não soube cultivar o que ele recebeu. Entende? Então, numa próxima encarnação, ele terá que construir tudo. Certo? Construir tudo outra vez. Pode passar, Cristiano. Tem um pedacinho aí que eu vou ler. Não, falta um pedacinho das trevas lá, mas eu leio. Ah, não, você já pôs, tá certo. Os bens. Os homens afirmam que só o homem possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Assim, o emprego que agrada a Deus é a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, o que está mostrando aqui? Que tudo que é da terra pertence à terra. Nós só vamos levar os nossos atos. Então, vamos pedir a Jesus que nos dê a compreensão para que nós possamos pensar em como podemos fazer a caridade, né? De qual maneira eu tenho a condição de fazer a minha caridade. E vamos pedir as orientações, a instrução dos espíritos. Vamos pedir aos espíritos de luz que nos inspirem o que nós devemos fazer. Que pode ter certeza, quando você der o primeiro passo, todos os outros virão. Vamos pedir a Jesus que, nesse instante, os médicos do espaço, com Cristo, com Maria de Nazaré, possam colocar em todas as águas do planeta o remédio para curar esta Covid, o remédio para curar o emocional, o remédio para curar as dores, as doenças, as outras doenças que existem na nossa alma, no nosso corpo, curar as famílias para que haja mais amor dentro de casa, mais tolerância, mais paciência, curar
nossa impaciência, nos dar serenidade quando nós encontrarmos empecilhos para a nossa construção de um dia melhor, para a nossa construção espiritual, que nós possamos construir dentro de nós uma casa baseado com tijolos, feito com o nosso esforço, com o nosso suor, com as nossas lágrimas, e que nós possamos olhar para trás e ver, oh meu Deus, muito obrigado por tudo, por todas as oportunidades, por todas as pedras que eu usei para construir e solidificar a casa para me chegar até o Senhor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, e que Maria de Nazaré permaneça em todos os lares, suavizando as nossas dores, alegrando os nossos corações, buscando afagar as nossas crianças, levando-as para um pensamento melhor e fazendo com que as nossas cabeças brancas possam ser sopradas por esse vento de amor que Maria de Nazaré exala com perfume para todos nós. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigado, Jesus, por sua misericórdia, por nós estarmos aqui mais uma vez servindo ao Senhor. Mesmo que seja de maneira muito simples, mas é feita com muito amor. Muito obrigado. Misericórdia, Jesus, para com este planeta, que nesse momento passa por transições, mas que temos certeza que será um planeta maravilhoso, porque tudo que o Senhor faz é para o bem, é para o amor, é para a luz, é para o progresso. E que Jesus abençoe a todos. Meu muito obrigado e o meu abraço de boa noite.